cara passou aqui do lado e falou que a gente tem que pagar. É um buffet. É, México. Tava indo bem até agora, mas agora não tá mais. Guatemala às vezes tá Pra cima do rio, né? Pra fazer essa cor aqui embaixo. agora sim, prontos pra... Passar uns frios. Pra quem não sabe o que é ambar, você tem que se recordar do filme Jurassic Park. E no último episódio a gente saiu lá da Cachoeira Roberto Barrios, no estado de Chiapas, aqui no México. Não tá pequeno isso aí? Não tá pequeno? Não, quero ver que cor que é. Porque teve uns milho que a gente pegou no Peru. Parece milho Amarelo. normal, né? A gente pegou uma vez milho no Peru e era milho pra alimentar a galinha, não era milho pra pessoas. Ele é um milho seco, é um milho que passou do ponto. Aí não deu certo, né? A gente pegou a E toa. agora? Será que tá bom, então? Não faço a menor ideia. Não sei, olhando parece bom. Vou pegar mais um milho. E a gente tá indo, então, sentido a São Cristóbal de las Casas. Passar um pouco de frio, Passar merecido. frio, mas por enquanto a gente não está acreditando que existe um lugar frio aqui, porque a gente tá assim, de biquíni, morrendo de calor, suando, em busca da próxima cachoeira, mas vamos ver se lá vai ter frio, né, Nenê? Foi o que prometeram. Prometer. E aí, que a gente passa aí? Eu acho que não. Assim, agora sim. Meio caótico aqui no México, nesse pedaço da estrada. Até agora tava bom, só foi aqui. O cara passou aqui do lado e falou que a gente tem que pagar. Ah, é um buffet. É um buffet. Ó, tem tipo uns preguinhos no chão. Olá, tudo bem? Travando por aqui. Eles querem cobrar 700 pesos da gente. ¿Cuánto trae ahí, amigo? Monedas, não andamos com plata, andamos com não tarjeta. temos dinheiro. Como é que eu ia pensar que havia Não sabíamos essa... que havia um corte tão caro assim. Bom, segundo eles, a gente tem que dar a volta. Ou paga 700 pesos ou dá 700 a pro volta. turista, né? É, pro turista, porque tem Ninguém gente tá pagando passando isso de aí. boa. E a gente falou, não vamos pagar, então vai ter que dar a volta. Então a gente tá saindo. O cara falou que vai liberar aqui só 11 horas da noite. Ali são eles. Eles falam que não pode filmar muito, então tá meio escondida a câmera aqui. Tem um monte de carro, caminhão, tá tipo caos total isso aqui. É, México. Tava indo bem até agora, mas agora não tá mais. E achamos o nosso primeiro corte aqui no México, no calor, antes de chegar na cidade de frio. Parece que isso nessa região é meio comum, né? Mas a gente até perguntou lá na cachoeira, o cara falou que não tinha corte nenhum nessa época, que tava de boa. Tava tranquilo. Mas- E a gente imaginou que ia ser 20, 30 pesos. A gente imaginou que seria tipo uma família, alguma coisa assim, com uma corda, não um monte de cara junto e um monte de Aqui criança. é um monte tá? de cara, eles colocam uma tábua cheia de prego pra cima pra E você umas- não poder avançar. E umas pedras de um lado e uma tábua com uma corda assim que puxa e despuxa com um monte de prego. Do outro lado. Ai, ai. Ó, Yucatán tava lindo, tava ótimo. Agora Chiapas não tá recebendo a gente também. Tava legal a cachoeira, mas agora aqui tá caos total. O cara falou que se liberar, libera às 11 horas da noite aqui. Então a gente vai estudar se tem alguma outra rota alternativa. 700 pesos a gente não paga nem a pau. Imagina? Assim. Está mais frio. Aqui tá muito calor. Sí, Sim. es bonito viajar.
É muito bonito. É El Salvador. Guatemala, às vezes. Belize. E México. A criançada tá dando um monte de pena aqui pra gente, pra coleção do Thiago. Cadê o Ola aí? Ah, todos estão com vergonha, Zora. Oi, tia, Olá em Celtal. Como que é? É de verdade. Oi em português, bueno, tá bem? Chegou o nosso momento de glória. Vamos atravessar. Finalmente, Demorou livres. umas 4 horas essa brincadeira. Mas, tirando ali na Movuca, que pareceu bem estranho, ali pra trás onde a gente tava, veio muita criança. ali no Tava de senhorzinho, boa lá. Umas moças com o filho no colo, conversar. Então, Ensinaram a gente o dialeto deles aqui, que é o celta. Celtal, sei lá. Tá meio escuro aqui, né? Então depois quando a gente estacionar a gente fala melhor. 24 minutos depois chegamos no spot da A noite. gente tá do lado da cachoeira aqui, né? Acho que ela tá aqui atrás da gente. Dá pra ver um pouquinho o sol. E chegamos, né? Depois de 4 horinhas ali parado Sim, no corte. bloqueio. O bom é que tinham várias guaritas de pagamento aqui no caminho que não tem ninguém essa hora, né? Acho que a gente vai acabar não pagando. Só amanhã a gente vai descobrir na hora de sair, né? Mas o corte foi, assim, foi estranho na hora que eles cobraram 700, nossa, né? Mas depois ficou tranquilo ali com as crianças, foi mais o tempo conversando. esperando Mas mesmo. foi mais chato mesmo, porque a gente teve que esperar. Tirando isso, foi legal que eles ensinaram umas palavras em setu, que é um dialeto deles aqui. Interessante. E a gente acordou aqui. Bom dia. Só que o rio não está exatamente como a gente imaginava. Ele era para ser bem azul, né? Bem bonito. Tá uma lama só isso aqui. Só que ele está marrom. Acho que choveu muito ontem. Deve ter chovido talvez mais para nascente dele, né? Não sei. Ele está totalmente marrom. Ainda bem que não pagamos, porque então a gente só vai arrumar as coisas, tomar café da manhã e ir embora cedo, né? Acho que são 6 e pouco da manhã, 7 horas, pra tentar evitar pegar qualquer corte na estrada. Então essas águas azuis que estão marrom, dessa vez não vai ser pra gente. Aqui durante a noite choveu um pouco, não foi muito. Então deve ter chovido muito lá pra cima do rio, né? Pra estar dessa cor aqui embaixo. Bem marrom. Mas imagina tudo isso aqui azulzinho, que lindo que seria. Tem várias quedinhas. E acho que você vai andando por aqui, que tem um caminho pra lá, né? E vão tendo as entradas, né? Pra você se banhar, né? Essas lagoinhas pra você entrar na água. Sim. Muito legal, só que não hoje, né? Não hoje. Mas tá bom, pra dormir aqui foi bem tranquilo, né? Tá até fresquinho. Fresquinho, choveu, tem bastante vegetação. Tem uma guaritinha, né, onde se paga. Acho que, se eu não me engano, são 40 pesos para entrar aqui. Se a água estivesse azul, super vale a pena. Porque a gente estaciona bem na frente da cachoeira, né? Estaciona bem na frente da cachoeira. E parece que são várias quedinhas e bem bonitinho. Valeria. Mas é com água desse jeito. Não, hoje não vale. Horas de estrada aqui sem comer nada, né, que a gente não tomou café da manhã, pra aproveitar, já que a água tava marrom mesmo, né, a gente foi cedo pra não pegar nenhum corte. Isso. A gente até viu na estrada uns grupos ali se formando que talvez fossem possíveis cortes, a gente não tem certeza, né,
Mas no fim das contas, ainda bem que a cachoeira tava marrom, né? Assim, a gente saiu bem cedinho. A gente passou aqui no mercado, já fez uns sanduíches. Agora a gente tá numa... na 7ª Avenida Norte-Oriente. Agora a gente tá numa cidade no meio do caminho, né? Ainda não chegou no destino. Sim, ainda mas falta um pouco, né? É uma cidade maiorzinha, então a gente aproveitou para parar no mercado. Isso aí, então seguir pra estrada. A gente já passou por mais de um negócio desse, assim, né? De pedras aqui Cheio na de estrada. pedra, assim, bloqueando só uma parte da pista. Nesse É, tinha aqui. Parece que tinha as pedras, né, pra bloqueio, mas tiraram, ainda bem. Então, espero que não tenha nenhum sorte. funcionando aqui, né, no caminho. Chegamos na cidade já. São Cristóvão de las Casas. Tá a 2.130 metros de altitude acima do nível do mar. A gente Tá vê na fresquinho, já estamos de calça. Eu já estou de calça, no caso, né? O Thiago ainda não. E a gente vai agora conhecer um pouquinho aqui esse lugar. Estacionou aqui, né, em São Cristóvão de las Casas. Tá mais fresquinho, então a gente já colocou as nossas camisas Camisa aqui de algodão. Nada como se sentir abraçado com a camisa de algodão. da Fierro. Quem não sabe, a gente tem uma collab bem legal. Filma aqui atrás pra mostrar. Com a estampa da Ruta 3 lá na Argentina. Sim, A gente é a gente. e o carro. O Muito link top. para essa camisa tá aqui na descrição desse vídeo, né? Se você quiser adquirir uma também, apoiar aqui nosso projeto. E ter uma roupa de qualidade, né? Eles vendem roupas de frio também e tá esfriando. A gente estacionou, tá um pouquinho quente, a gente até colocou ainda de short shorts. pra Mas tá caminhar, né, na Já cidade. fechou de novo o tempo, tá começando uma garoa, então a gente vai aproveitar antes que venha a chuva, pegar um moletom lá em cima. Sim, a gente tem umas roupas de frio que eles mandaram e a gente usou já. No Guatemala Panamá e também. Antígua. No Panamá, lá tem uma cidadezinha de frio, e em Antígua, na Guatemala. E foi super útil, então a gente já vai pegar aqui um moletom. Bora, Tem um gente. outro casaco aqui também. E vamos conhecer a cidade. A gente tem uma mala de roupas de frio, que a gente não queria nem chegar perto, né? Porque a gente tava num calor extremo, mas agora sim. E isso fica ali em cima no nosso maleiro, né? Ó, A gente deixa tudo assim embaladinho, né? Porque a gente não sabe se lá em cima acaba molhando. poeira, molhando. Vamos abrir e pegar nossos montes. Pronto, já pegamos. O meu é esse marrom, do Thiago esse azul. E eu já tô até com outro casaco que também é deles, né? Também é da Fierro. E esse aqui é a prova d'água, tava chovendo agora, então já coloquei. Bom, agora estamos equipados para passar uns dias aqui nesse friozinho. O Thiago já tá guardando lá em cima aquela mala. A gente vai partir para a cidade, que esse lugar que a gente tá é bem afastado da cidade. É só uma área aberta, parece que aqui é um lago. A gente deu uma caminhadinha aqui depois e vamos para a cidade. Bom que parou de chover, né? É, só foi uma chuvinha rápida. Ainda bem. Mas o clima tá meio estranho, tá bem nublado. Tá nublado, abriu o sol mais cedo, fechou, choveu, deu de tudo. Agora sim, prontos para Passar uns frios. caminhar um pouquinho aqui. Então antes de ir lá para a cidade, né, para explorar, a gente vai andar nesse lugar que tá do lado de onde a gente estava parado. Medalhas, né? Acho que é tipo um parque aqui. Sim, vamos ver. Bom, que aqui já fala que o acesso é gratuito. Cadê? Aqui. E aqui é tipo um lago, né? Mas é com lona, então é meio artificial. A gente não entendeu muito. Ali na entrada não tinha ninguém pra conversar. Vamos dar uma volta aqui e ver como é que é. Estamos indo pra cidade, mas o tempo não tá muito favorável, né, pra caminhar. Pelo menos tá fresquinho. Como tá chovendo, a gente veio comer, né? Experimentar a comida local. A gente veio num restaurante vegano bem alternativo, com preço legal, né? A gente vai pegar, acho que 3 pratos aqui por 100 pesos. O primeiro prato é uma sopa de feijão, acho que com batata. Eu acho que é couve-flor, Verdade. bem saudável.
Saímos do restaurante, já estamos no carro novamente. Pança cheia. Nossa, a comida tava uma delícia. Muito bom. E era assim, à vontade, na verdade. A gente não tinha entendido isso no começo, né? Mas ele falou, olha, pode repetir quantas vezes quiser. Mas como ele trouxe muita comida, a gente acabou nem repetindo. Nem mostrei muitos pratos aqui, porque acaba rolando um papo ali com uma senhora que tava lá também, né? E muito boa a comida. Próxima parada pra fazer na Cidade de Frio. A gente tem algumas coisas que a gente quer fazer aqui, porque tá fresquinho. Então a gente vai lavar roupa aqui. Vou pegar roupa. Quase 7 kg de roupa suja. Então vai dar 98 pesos. Tá bom, tá 30 reais. Uns 30 reais. Tá bom. Amanhã, 2 horas da tarde, fica pronta a roupa lavada e seca. Por 100 pesos. 100 pesos, 7 tá quilos de ótimo. roupa, Nossa, a lavada gente e tava seca. com muita roupa suja nesse carro. Porque a gente pegou muito calor, né? Então tava difícil. Agora que estamos no frio, que a gente falou, eu falei pro Thiago, é bom que aqui a gente vai pegar roupa quentinha, aí vai ser gostoso segurar a roupa quentinha, cheirosa. No calor, nada, não dá nem pra encostar na roupa. Verdade. A gente tem que conhecer a cidade, mas tá essa chuvinha chata, acho que vai ficar tudo pra amanhã. Vamos descansar. Descansar. Bom, como a gente colocou toda a roupa lá para lavar, a gente tá trocando aqui lençóis, fronhas. E amanhã, 2 horas da tarde, a gente volta pra pegar. Como tá meio chovendo, a gente decidiu parar aqui nesse estacionamento, que é do mercado mesmo, então temos banheiro fácil. E vamos ficar aqui de boa, ver um filme, tá friozinho, aproveitar esse clima frio que não é sempre, né? Aproveitar o clima frio. Tá fácil de passar? Não, tá. Se engordar um pouquinho, mas não passa. Uma coisa ruim aqui, só que esse lençol que a gente tinha colocado da outra vez, ele é muito fino. Ó, já tá tudo rasgado. A gente vai ter que comprar panos novos e fazer um novo lençol. Que a gente tem 2 jogos de lençol, esse era um deles, né? Esse aqui já é lixo, mas como não temos outra opção pra agora, tá limpo, vamos usar ele assim mesmo. Acabei de fazer um chocolate quente, delícia aqui. Mas alguém quer mais. Você vai fazer aí? Fazer pipoca pra complementar o chocolate quente. Aproveitar Pipoca, o chocolate friozinho. quente, frio e Filme. cinema. Filme. Eba. E depois de uma noite super tranquila aqui no estacionamento do Walmart Fake. Walmart Fake não, né? É uma linha mais econômica do Walmart É, que o- tem aqui. Bodega Arroeira faz parte do grupo Walmart. Sim. Mas aqui foi super de boa pra dormir. Bem tranquilo aqui. Ainda mais que só tem o nosso carro de viajante, eu acho, aqui na cidade. Não né? chama tanta atenção. Não tá chama bem de boa. atenção, a polícia passa bastante aqui, né, que a gente percebeu. Inclusive estacionou ali várias vezes ali do lado, fazendo ronda mesmo, né? Pra É. descansar, também ficava ali de boa. Tem banheiro. E agora a gente vai lá pro centro. Vamos aproveitar esse sol que tá de manhã ainda, porque Finalmente conhecer a cidade. pelo que a gente anda passando por aqui, de manhã abre sol e de tarde chuva. Então vamos aproveitar o sol. Conhecendo então o mirante aqui, né, de São Cristóvão. De Las Casas. A primeira parada, aproveitando que tá sol ainda. E tem uma igrejinha, né, aqui em cima. É. Gostoso aqui, parece uma cidade de interior.
Verdade. Ainda mais pelo clima, né? É, com esses pinheiros. Friozinho, durante o dia tá sol, então tá mais quente. Eucalipto. Legal. Vamos lá pra frente. E aqui no centrinho as ruas são bem estreitas, então as curvas que a gente faz assim 90 graus, né, para os cruzamentos, às vezes a gente tem que dar uma resinha para ajustar o ângulo, porque Não estressa tão bem esse carro. Mas é bonitinha a cidadezinha aqui. E a gente estacionou aqui numa rua bem movimentada, então tem 2 comércios aqui do lado do carro, um outro café aqui, ali do outro lado também tem, não sei o que é isso, mas tem um comércio aqui, ali um restaurante, tudo isso para deixar o carro o mais seguro possível, né? Sim. Aqui a gente tá bem no centro, tem bastante policial. Aqui parece tudo ser mais. tranquilo esse pedaço da cidade. É mais pra fora da cidade, que é meio cara cidade grande. É. Passa um sentimento de perigoso. Sim, É mas daqui não. aqui no centro é bem de boa. E agora vamos dar uma conhecida por aqui, né? Dá um rolê. Cheio de âmbar aqui, né? Essa coisa aqui. Que é a seiva da árvore petrificada. Aqui essa região é bem conhecida, inclusive, né? Isso aí. Tem até um museu do âmbar, não sei o que. Não sei se a gente vai, mas talvez. Olá. ¿Do qué? ¿Qué? ¿De cuánto que vale? Pruébalo, no, son bien ricos. Não, só mirando por enquanto, não veio provar, não. Así para que los pruebes, 35 pesos una E medida. aqui aparentemente eles comem. O que é aqui? grilo, né? Grilo? Grilo frito, provavelmente. Sim. Será que a gente prova isso aí? Thiago, grandes chances. Quem não sabe, ele comeu gusano lá no Equador, Mas né? é um verme da madeira, né? Nojento. Eu não consegui comer, eu encostei nele, fiz assim. É, tinha gosto de gordura. Então, 50 pesos pra Conhecer o museu do âmbar. entrar e ver como é que é. Parece vidro, né? Aqui no museu tem 2 partes, a lá de cima que você paga 50 para entrar e aqui tem uma outra exposição que é gratuita. Exposição de fotos. Antes mesmo de entrar na exposição já tem aqui os âmbars falsos, né? Provavelmente com guia, alguma coisa a gente explica por que é falso. Mas como a gente viu um montão vendendo aqui na cidade, deve ter muita falsificação.
Porque não deve ser barato, porque a gente não perguntou o preço, mas como é um negócio meio difícil de achar, é raro, deve ser bem caro. E pra quem não sabe o que é ambar, você tem que se recordar do filme Jurassic Park. O velhinho lá, que era o cientista, ele encontra num ambar um mosquito que tinha isso na história, né, de Jurassic Park. Um mosquito que tinha sangue de um dinossauro. Que o mosquito picou o dinossauro e foi petrificado no âmbar. Ficou uma cacetada de anos. Aí o cara achou, pegou o DNA do dinossauro e reproduziu para fazer o parque dos dinossauros. Isso no filme, é mentira, hein? Sim, mas acho que o legal do âmbar é que que aqui não tem nenhum, mas fica tipo o bicho, o mosquito, uma aranha, o bichinho ali dentro, petrificado. E como essa resina é translúcida, você consegue ver perfeitamente o bichinho, né? Uhum. Aqui tem um grilo petrificado, pra você olhar no microscópio. 23 milhões de anos. Então tem essa pedra de ambar, né? 3 milhões de anos. Acho que não dá pra ver. É isso. Quase dá. Então, esse é um grilo de 23 milhões de anos. E a gente já saiu aqui do Museu do Âmbar, então na lojinha ali de lembrancinha a gente perguntou mais ou menos quanto custava uma pecinha, né? Sim, com inseto, né? Fica na casa, a mais simples, claro, na casa dos 1.000 pesos. Não é nada absurdo, mas... Pode ser mais caro. É. Não, o cardápio tá aqui e o que a gente escolheu no cardápio foi 4 tacos de tinga, que é carne desfiada de frango ou porco com temperos, carne moída e queijo. Então, a gente pediu variado, né, sortido desse aqui. Esse aqui tá quanto? 25. 25 para 4 tacos. Tá bom, tá bem mais barato do que o que a gente tem pago, né? E uma sopa asteca. A gente vai ver o que é. Ah, graças. E o pozol, a gente escuta tanto esse pozol aqui nas ruas. Pozol de o pessoal cacau. vende pozol de cacau, pozol branco. Parece que é bem típico aqui no sul do México, pelo que a gente leu. E é uma bebida fermentada de milho? De milho. Fala que é bem nutritivo e saudável. Mas eu acho que deve ter alguma coisa adoçando. E custa 30. A gente quis pegar aqui porque é um lugar direitinho, né? Lá. Ixi. Não é ruim não. Tem um gosto de mescal meio aguado. E aí? Não é ruim. Parece um chocolate quente frio, meio aguado, com milho de fundo. E um assim. gostinho de especiaria, né? Canela, cravo, Um talvez. cravo, uma canela. Eu esperava que seria muito pior, na verdade. Mais forte, né? Por ser fermentado, um nossa, gosto bem um bem mais balde, né? forte. É bastante, né? Chegou a nossa sopa asteca. A cara tá boa, hein? É tomate, batata, abacate, queijo, frango e umas tortilhas. Essa pimenta deve ser um veneno. Bem em cima. E aí? Muito boa a sopa. Super aprovada essa Sim. sopinha aqui, hein? Super saborosa. Um pouquinho apimentado, mas nada demais. Levemente. Essa aqui é um veneno mesmo, super forte. E os molhinhos aqui. Esse é mais. Ah, graças. Muitas graças. Os taquitos chegaram. Acho que é crocante esse aqui. Taco crocante. Primeira vez que vamos comer tacos crocantes. Tudo delícia, super aprovado. Muito bom. Qualquer coisa eu peguei essa cebola aqui, tinha umas pimentas, assim, de verdade, que eu não imaginava que tinha. Tô sentindo queimar agora. Mas tirando isso, os pratos não tinham tanta pimenta. Tava bem tranquilo. A gente veio parar em outro mercado municipal agora. O oficial, eu acho. Esse mercado aqui parece mais local, pelo que a gente tá vendo. Tolé.
Temos a parte de comidas aqui. De carne. Carnes, né? queijos. Isso, assim. Tudo bem refrigerado, bem. Parece muito o Peru, que a gente andou muito nos mercados municipais de lá, Bolívia também. Esse estilo, né? É Colômbia legal de também. conhecer e comprar, né, as frutas e tal. Mas carne não dá Carne a coragem, gente não compra, não. Porque fica assim, muito exposto. Nossas compras até agora, esse pacote de 1 kg, eu acho, né, de tomate, 20. E a gente vai pegar lixia, que tá 15, meio quilo. Compramos também? Macadâmia, acho que tem meio quilo aqui por 35. Sim. Na verdade a gente veio aqui porque o Thiago quis experimentar um vinho. Acho que a Mas- gente achou que aqui fica bastante, É, né? Mas a gente não pelo tá jeito- achando, então tô achando que não é um negócio tão típico. Deve ser mais pra gringo mesmo. Voltamos pro carro. Que caminhadinha gostosa, hein? Almoço bom. Legal a cidadezinha aqui, né? É, gostei. Bastante buraquinho pra se enfiar, pra conhecer. É, você vai se perdendo pelas ruas, sabe? A primeira impressão não tava tão boa, que a gente ficou mais na parte fora do centro e não é tão legal, mas aqui o centrinho bem acolhedor, bem Como aconchegante. as ruazinhas são muito estreitas, não dá pra você estacionar o carro e dormir e ficar. Ah, não. Então pra dormir a gente tá sempre indo mais pra fora. Né? Sim, no estacionamento, lá que a gente já mostrou. Agora a gente vai pegar a nossa roupa, que já deve estar limpa e pronta. Produção de macadâmias. Amanhã começou assim. Gente, essa macadâmia foi uma delícia. Deixa eu comer uns pedacinhos. E veio bastante. Tá gostosa ela, né? Essa veio... Só foi filmar aqui. Tem uma podre. E aquele milho que a gente pegou lá na estrada virou um milho cozido, ficou um pouco duro e agora a gente está esquentando ele na manteiga aqui para comer no café da manhã. E esse milho tá gostoso, que o Thiago fez na manteiga, com os queijinhos aqui. Mas a gente tem dúvida se isso aqui não é milho de galinha, porque tá duro ele. E olha que cozinhou bastante na pressão, né? Ficou quase meia hora na pressão. Já a gente veio num café aqui, aproveitar e continuar a edição do vídeo, Sim. finalizar de uma vez. E começou uma chuvinha que não tá com cara que vai parar tão cedo. O Tortuga tá bem aqui na janelinha, a gente fica de olho nele. E todo molhado. E demos uma caminhadinha final aqui no centrinho de San Cristóbal de las Casas. Bem gostoso, de noite fica mais movimentado ainda, né? Fica mais cheio à noite, fica super aconchegante. Parece cidade, tipo Campos de Jordão, no Brasil, essas cidades turísticas. Bem gostoso de caminhar. E amanhã o plano é ir embora, então, último momento usando aqui moletom, Passando friozinho gostoso. passando um pouco de frio aqui no México. Acho que mais pra cima a gente até acha frio, mas vai demorar, né? É. E acordamos por aqui. Hoje a gente dormiu bem no centrão aqui de São Cristóbal de las Casas, Sim. perto do arco do... Eu já esqueci como chama esse arco. Você lembra? Não. Bom, a gente põe escrito aqui, mas é bem no centro. As ruazinhas do centro são bem pequenas, bem estreitas, então é difícil de achar alguma que seja assim sem saída. Um passe-carro aqui desse lado, que a gente fique de boa. E foi uma noite super tranquila. Foi tranquilo aqui, a gente podia ter vindo mais vezes até. Agora a gente vai fazer o café da manhã
Estamos reutilizando café quente, né? Pó de café normal. Coando o café. Não estamos fazia usando... tempo que a gente não tomava café assim, Café passado, frio, né? coado, É. quente. Tava muito calor, era impossível tomar qualquer coisa quente de manhã. Uhum. E, Mas esses dias vão voltar. e fazer um omelete, né? Vamos fazer Que a gente tá omelete. sem nada também de pão, de Tortilha. tortilha. A gente tá com preguiça de comprar, porque tem tortilharia por aqui, né? Vamos fazer um omelete que tem as coisas. Ficar presa macadâmia. Vale a pena o esforço. Do Thiago, no caso. Vou fazer tudo que a gente comprou lá do mercado. O rabutã, que é a lixia. A macadâmia, que o Thiago tá cortando. E os tomates que estão dentro do omelete, certo? Uhum. O café da manhã tá reforçado. É. Ficou bonito o café da manhã de hoje, hein? Uhum. Até as macadâmias crocantes junto. Café de hotel. Omelete, abacate, rabutã, macadâmia. E a nossa rotina de manhã é mais ou menos assim. A gente põe um jazz aqui pra tocar, só instrumental, deixa eu tirar, senão dá direitos autorais. Sim, pra Faz ficar a uma manhã comida. tranquila. Uhum. Faz a comida, come, e aí depois, enquanto vai tomando café, pega o livro, dá uma lida. Pra quem tem curiosidade, eu tô lendo esse livro aqui, Still Cruising, que a gente pegou lá numa marina em Belize, né? Belize. É. Ou Guatemala. Ah, não, foi na Guatemala, Foi na em Guatemala. Rio Dulce. Uhum. Verdade. E a Carol tá lendo esse livro que eu já li, que é The The Saving Life. Esse é muito bom, esse eu gostei bastante. São várias histórias curtinhas, Uhum. né? Episódios. É no máximo Brasileiro. 3 páginas, 2 páginas e meia mais ou menos, cada historinha. E o cara era escritor de revista, né? Então são como se fossem artigos de revista sobre a vida num veleiro, sobre viajar de veleiro, é bem bacana. Preparação para o futuro. É, e o bom é que os dois são em inglês, então a gente já vai praticando para os Estados Unidos. E a gente tá aqui de boa, curtindo a vista aqui e o pessoal passando com olhares curiosos. Café da manhã tomado. Vamos dar mais uma voltinha, já que a gente tá aqui no centro, né? E se despedir aqui dessa cidade que não tá calor. Tá agradável hoje. Sim, E a noite é friozinho. Dorme super tranquilo. Esse é um pouquinho menor. Ah. Thiago tinha um desse no começo da viagem, mas quebrou, que é de palha, né? É um pouco grande demais mesmo. É domingo aqui, tá cheio de feirinha. O nosso motivo de vir aqui dessa caminhada real foi Comprar pegar mais macadâmia e mais macadâmia e lixia. E a gente já sabe onde tem os mais baratos, então a gente já vai direto. Quer mais tomate? O negócio agora é achar. É muito grande esse mercado, né? A gente não faz nem ideia de onde pediu tanta coisa que não entra. Sim, já não faz ideia de onde foi a macadâmia e a lixia barata. Achamos a de 20 pesos, 20 libras. O quilo. Agora só falta macadâmia. Chovendo, né? Deixa a chuva passar, mas sem macadâmia. A gente tá saindo da feira, tá muito caótico, né? Já deu, já.
E a gente já tá guardando as roupas de frio, preparando já pra sair daqui, do friozinho. Esse aqui é o nosso casaco puffer, ele fica bem pequenininho da Fia. E a gente guarda aqui dentro dessas almofadas que a gente tem, pra não ficar tudo bagunçado, então algumas coisas de frio ficam aqui dentro. Estamos saindo aqui de São Cristóvão. Depois de alguns dias aqui curtindo o frio, tá na hora gostoso. de descer a serra, né? Vamos voltar pro calor. A gente ama o calor, mas a gente ficou muito tempo no calor, por isso que a gente já tava saturado. Agora deu um respiro aqui, né? E vamos pro Canyon Sumideiro. Deu Sumideiro. Essa é a próxima parada. A gente tá aqui em 2.000 e poucos metros de altitude acima do nível do mar. Sim. E parece que a gente, uma descida só, chega em 500 mais ou menos. É, e aí já é calor de novo. E voltamos pro calor, assim, em 1h30, né? É, muito rápido. Sim. Essa aqui é uma cidadezinha que tá próxima do Canyon Sumideiro. É o Sumideiro, eu acho, né? Que tem um passeio que é legal do Canyon de barco, então a gente vai dar uma procurada sobre isso, vamos ver como E parece também que dá pra ver de cima, né? Tem uns miradores Os assim, miradores de bem cima legais. pra você olhar pra baixo. Vamos ver. Mas isso a gente vai te mostrar no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá uma força pra gente. Comenta alguma coisa aqui embaixo que é super importante, dá um like e se inscreve no canal. Bora rodar! De nuevo. ¿Dónde está el otro que la cabeza se corta?